Eu queria ler os 3 primeiros versículos. Apocalipse capítulo 1 diz assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou a seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado, felizes, aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Interessante perceber que este livro foi dado por Deus, falando de Jesus Cristo, para os anjos e para nós, na pessoa de João. A gente tem uma mania de achar que tudo que está na Bíblia é só para a gente. É só para os seres humanos, é só para os homens, é só para a humanidade. Que Jesus morreu só pelos humanos, Não é assim que você pensa? Não é assim que eu muitas vezes pensei? De que a gente é tão egoísta que a gente acha que é só para a gente. Mas hoje eu queria deixar com você um pouquinho da revelação, dizendo que os anjos também precisam. Foi também por eles e para eles que Jesus também deu a vida dele. Não para a salvação dos anjos da mesma maneira, mas porque os anjos também precisavam saber que Jesus é sim a resposta de Deus, em todos os tempos, em todos os lugares. Jesus é a resposta, para você, para mim e até para os anjos. Para toda a criação, Jesus é a única resposta. E quem disse isso foi nada mais, nada menos do que o próprio Pai. Ele disse que Jesus é aquele que precisa ser revelado a nós. E é nesse espírito que eu gostaria de começar o culto. Jesus é tão importante hoje na tua vida, como é importante em toda a criação. Fecha os teus olhos. Eu queria te convidar agora a aceitar esta revelação de Deus para a tua vida, para a minha vida, para a vida dos anjos, para a vida de toda a criação. Senhor, obrigado porque o Senhor está restaurando tudo, toda a tua criação, em todos os lugares, está sendo restaurado pela obra de Jesus Cristo. E nós aqui, ó Deus, estamos para perceber, entender e viver as tuas revelações na nossa vida, Senhor. Temos muita coisa que não entendemos. Família, muitas vezes a política, os tempos, as guerras, a fome. Tem tanta coisa, Senhor, que nós não entendemos. Mas hoje nós viemos firmar a nossa fé que Jesus é a revelação e que um dia todas as dúvidas vão passar, todos os problemas vão terminar, pois Jesus é a única resposta que vai perdurar por toda a eternidade. É nessa fé, Senhor, que nós queremos agora te louvar. Enquanto estamos cantando, mostra para nós o quanto o Senhor é poderoso, o quanto o Senhor é presente, o quanto o Senhor está restaurando a nossa vida e este mundo que vivemos. No nome de Jesus Cristo é que nós oramos agradecidos. Amém, Senhor. Vamos louvar a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Nós vamos começar esse tempo de louvor
e vocês vão ver que o louvor todo, ele tá formado por músicas que a gente já cantou nos últimos 15 dias. E aí você vai dizer, mas esse mês é o mês da colaboração, não é mais o mês da multiplicação, Williams, seu preguiçoso. Por que não escolheu outras músicas, não é? Na verdade, as coisas estão, antes que você diga, eu mesmo pensei, será que eu não estou sendo preguiçoso? Né? Mas na verdade, são temas que, são coisas que a gente vê absolutamente interligadas, né? Deus decidiu multiplicar o seu evangelho desse jeito mesmo, através da multiplicação, e decidiu fazê-lo para todos, como o pastor disse, todos. Entender que são para todos os seres humanos já não é muito fácil, pastor. Entender ainda que é toda a natureza, toda a criação, todo o universo, é um passo ainda além. Quero te convidar a cantar essa canção, de que nós estamos novamente todos aqui juntos, congregados. Certamente a bênção de Deus vai nos alcançar, certamente o Espírito Santo que está aqui, está dentro de você, vai se fazer manifestar, e esse manifestar do Espírito é irresistível, não tem como passar despercebido. Que esse seja o nosso desejo, que a gente possa hoje, nessa reunião de poucas pessoas, poder sentir a presença de Deus, né, na pessoa do seu Espírito. Amém? Estamos congregados aqui. Abençoados também.
Senhor, e reina hoje aqui, porque se o Senhor não estiver, não há razão, Senhor, não há propósito de nós estarmos aqui. Vem, Senhor, porque se o Senhor não estiver, não há razão para que a gente cante. Vem, Senhor, porque se o Senhor não estiver, não há razão para que a gente ouça, para que a gente leia, porque a Tua palavra é viva e é viva pelo Teu Espírito Santo, pelo poder do Seu Espírito que tem nos permitido, Senhor, não só reunir a Tua palavra num livro, mas interpretá-lo, entendê-lo, extrair dele, Senhor, o Teu propósito, Pai. Que o Senhor possa estar aqui, Senhor, conosco, e que a Tua palavra esteja consigo, e que a Tua palavra gere frutos, Pai, no coração de cada um. Esse é o nosso desejo ardente, Senhor, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Vocês sabem que eu acho que essa música, uma das frases dela devia estar deslocada, ou poderia estar deslocada sem nenhum prejuízo para o conteúdo. É que a gente fala sobre algo novo Deus está por fazer. Isso é tremendamente ousado dizer, né? E a gente tem cantado essa música há muitos anos, há décadas, cantando algo novo Deus está por fazer. Que a gente continue cantando algo novo Deus está por fazer com uma fé renovada, amém? Mas não é só isso. Com esse povo a quem Ele muito quer bem, seu Espírito Ele vai derramar e uma igreja forte edificar. Eu, Williams, que cometo muitos erros no caminho, e ando nessa vibe de confessar confessar pecados, né? Eu terminava esse parágrafo nele mesmo, dizendo: uma igreja forte Deus vai edificar. E aí o que eu imaginava? Uma igreja forte. O que é uma igreja forte? É uma igreja grande, é uma igreja com um grupo de louvor com muitas pessoas, com um violão de uma marca famosa, não é? É uma igreja que começa a cantar o louvor, o bairro para porque não dá para ouvir outra coisa. Esse era meu conceito de igreja forte, e mais uma vez eu estava errado, né? Para Deus isso não é novidade. Para mim, por incrível que pareça, parece que mas não devia ser, né? Mas o que eu estou dizendo aqui? Que esse "para louvor de sua glória", que é a primeira frase do refrão, ou do estribilho, se você for mais tradicional, ela podia estar encaixada no fim dessa última estrofe, dessa segunda estrofe, né? Uma igreja forte edificar para louvor de tua glória. Amém? Porque esse é o objetivo de uma igreja forte, é que a gente possa pedir que o Senhor escreva a história dele através da nossa vida. Isso é uma igreja forte, uma igreja em que Deus escreve a sua história através da nossa vida. A gente está lembrando, não com saudosismo, mas com espírito de reconciliação, a nossa história, a história dessa igreja, né? E o que nos trouxe até aqui. E que Deus continue escrevendo essa história através da nossa vida. E aí Ele está edificando automaticamente essa igreja forte. Não a igreja forte da cabeça do Williams, uma igreja enorme. Isso é bobagem, isso é vaidade. Mas uma igreja forte, através de uma família Pires forte, de uma família Kuroda forte, de uma família Miyagi forte, firme em Jesus. É isso que Deus quer. Essa é a igreja forte que Ele quer edificar. Quanto antes a gente continuar, acho que essa verdade se encerra em muitos outros exemplos, em muitos outros fatores que eu desconheço, mas o que a gente pode entender é que a igreja forte que Deus quer é escrever a história dele através da nossa vida. Eu quero te convidar a ler, para a gente continuar cantando, Efésios 4, capítulo 1, versículo 1 a 4. E vou ler rapidinho e vamos voltar a cantar, porque hoje não é pregação junto com mensagem, né, Marcos? Efésios capítulo 4. Versículo 1. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Glória a Deus.
seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Lá, 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 ia, lá, 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 ia. Remidos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Lá, 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 ia, lá, 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 ia. E a nossa música e tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Que o Senhor seja bendito sempre aqui presente. Eu quero convidar você nessa próxima canção a trazer as suas ofertas, os seus dízimos aqui à frente, oferecer a sua vida e de novo dizer que a razão de nós estarmos aqui, da gente respirar, é que a gente possa adorar o Senhor nas mais diversas formas de adoração. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifícios. Quero a minha vida a ti
a cada dia, Pai, nós possamos doar, Senhor, os nossos bens, doar o nosso coração, doar, Deus, a nossa mente, aquilo que nós, não só o que nós possuímos, mas as nossas intenções, os nossos desejos, que a gente possa doar e nos prostrarmos, Senhor, diante de Ti. Entregamos, Deus, esses dízimos e ofertas para que o Senhor cuide, multiplique, sustente a igreja como o Senhor tem sustentado até hoje, Senhor, e que o Senhor possa, Pai, sustentar, Deus, a Tua palavra no coração de cada um, porque é para Te engrandecer que a nossa vida faz sentido. Nós Te louvamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. O Pai um dia iluminou o seu coração. Lembra quando? Lembra como? Sugiro que traga a sua memória, para que a gente possa saber que a disposição do coração de Deus é que o mundo saiba quem é Jesus, e que esse Jesus que melhorou, que transformou a sua vida, seja conhecido de verdade, não conhecido como um personagem histórico, isso aí todo mundo conhece, ou a maioria da humanidade já conhece, não Jesus como uma pessoa polêmica, ou como objeto das mais diversas maluquices e heresias, mas Jesus, nosso amigo, Jesus, Ele, o próprio Jesus que é meu amigo, que tem andado comigo desde 1996, acho até que ele andava antes, é que eu que não dei uma olhada de lado assim, mas acho que ele já estava comigo antes disso. Que o Senhor possa iluminar o seu coração todo dia. Iluminou uma vez para a conversão, para a reconciliação, que Ele ilumine todo dia para a santificação. O Pai iluminou. Conheça, Senhor, nosso Deus e Pai, que Cristo vive em nós, no nosso jeito de viver, no nosso jeito de falar, no nosso jeito de pensar, Senhor, que nós possamos expressar a vida de Cristo. Nós te agradecemos, Senhor, e te louvamos por esse tempo. Entregamos, Senhor, essas músicas como oferta, Senhor, mesmo, para Ti, diante do Teu trono. Abençoa, Senhor Marcos,
Inspira, Senhor, nosso irmão e traz a Tua palavra, Senhor, para que ela não volte vazia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Marcos? Bom dia. É bom estar de volta aí das minhas férias, né? Fiquei quase um mês sem vir. Então é muito bom estar com todos vocês. E hoje eu vou compartilhar um tema que não é um tema com o qual eu esteja muito acostumado a falar. É sobre colaboração transcultural. E para começar já polemizando, vou pegar um texto que está no site lá do Ser Metodista Livre, e é o texto da nossa bispa, né, a Bispa Linda. Ela cita a resposta de uma pastora amiga dela, falando da experiência dessa colaboração transcultural, no contexto lá da igreja americana, mas eu acho que a gente pode se apropriar dessa experiência aqui. Ela fala o seguinte: pela minha experiência, a maioria das pessoas dentro da igreja está aberta a ter uma igreja multirracial, mas não multicultural. E a gente está falando de uma igreja, de uma colaboração transcultural, né, que perpassa por várias culturas diferentes. Então, ela explica isso. Por que multirracial ok e por que não multicultural? Então ela fala o seguinte: isso acontece porque estamos abertos para permitir que outros venham e compartilhem a nossa experiência. Mas não estamos tão ansiosos para permitir que outros venham e mudem as nossas experiências, a maneira como a gente faz as coisas. Olha, isso no contexto americano, né? Mas eu creio que a gente pode se apropriar dessa experiência. Outros podem se tornar um de nós, mas nem sempre permitimos que permaneçam fiéis a eles mesmos. Eles têm que meio que se mimetizar e se transformar, e ficar parecido conosco. O que está faltando é uma conversa profunda e muitas vezes dolorosa para construir relacionamentos significativos. É aquela história da imposição de uma cultura sobre a outra, né? Então, ela termina falando sobre relacionamentos significativos. O que são, então, relacionamentos significativos? A gente pode fazer uma analogia quando Jesus fala, né, que para as pessoas irem para Jerusalém, para a Judéia, para Samaria, até os confins da terra. E a gente cantou isso, né, de todas as tribos, povos e raças. Mas vamos ler Efésios, então. Vamos começar do final do capítulo 3, lá no Efésios 3, de 14 a 21. A gente vai ler uma oração, né, que Paulo está fazendo. Depois a gente vai entender qual é o contexto dessa oração que ele faz. E depois vamos explicar o que isso tem a ver, né, com o nosso tema de hoje. Então vamos ler aqui, Efésios capítulo 3, versículo 14. É por isso, a gente daqui a pouco vai ver o porquê. Tá? É por isso que eu me ajoelho diante do Pai, de quem cada uma das famílias, tanto as do céu quanto as da terra, e aqui é legal, né, que o pastor Carmo na introdução falou dos anjos, né? Então as famílias do céu não são só dos mortos que já estão no céu, né? São de todos os seres espirituais, da maneira que está escrito nas versões mais tradicionais, né? Então, de que cada uma das famílias, tanto as do céu quanto as da terra, recebe a natureza e o seu caráter. Nas versões tradicionais estava escrito o seu nome, né? Então, o nome de Deus significa receber o nome de Deus e receber a natureza de Deus e o caráter de Deus. Eu peço que com a sua gloriosa riqueza, Ele possa lhes oferecer no íntimo do seu ser, do nosso, né? Por meio do seu Espírito. E olha aqui, que legal. A gente está falando em relacionamento significativo. A primeira parte da oração que Paulo faz pelas pessoas, as pessoas que ele quer que se relacionem significativamente com ele, é que recebam o poder de Deus, o poder do Espírito Santo.
é que sejam pessoas fortes espiritualmente. Amém? Versículo 17. Que Cristo viva em vocês por meio de sua fé nele. Então ele ora para que as pessoas que se relacionam significativamente com ele tenham Cristo vivo dentro de si, para si, por meio da fé. E a fé é aquele negócio, né? Nós só temos fé porque a gente pode não acreditar numa coisa, por isso que a gente tem fé naquilo. Amém? E que vocês, com raízes cravadas profundamente no amor, então aqui a ênfase no amor, tenham o poder para compreender com todo o povo de Deus, não importa se a pessoa fala certo ou se a pessoa fala errado, se a pessoa tem dinheiro, se não tem dinheiro, se a pessoa tem educação, se não tem educação, todo o povo de Deus, as várias dimensões do amor, novamente aqui, de Cristo. Que vocês conheçam o amor de Cristo que ultrapassa todo conhecimento, para que a plenitude de Deus os preencha e complete totalmente. Então ele ora aqui para que as pessoas que se relacionam significativamente com ele tenham raízes cravadas profundamente no amor. E é por meio do amor que a gente conhece as várias dimensões de Jesus e do amor de Jesus. Amém? Amém. E aí ele termina com os versículos que a gente gosta de citar, muitas vezes fora do contexto, né? E finalmente, que Deus, que pode fazer infinitamente mais do que nós poderíamos pedir ou até mesmo pensar, possa ser glorificado na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Agora a gente vai ver o contexto em que essa oração e essa bênção aqui foi dada. E a gente vai entender o que isso tem a ver com colaboração transcultural. Vamos dar uma olhada no início do capítulo, no versículo 1 e 2. Então aqui a gente tem um motivo da oração que o Paulo está fazendo. 1 e 2. É pelo bem de vocês, não judeus, que eu, Paulo, sou prisioneiro por causa de Jesus Cristo. Eu suponho que vocês tenham ouvido que Deus me deu a responsabilidade específica de compartilhar a bênção dele com vocês. Então ele está orando pelas pessoas que culturalmente são muito diferentes dele. São não-judeus. Os não-judeus, para os judeus, eram considerados pessoas de segunda classe. Vamos dar uma olhada no versículo 5 e 6. Ele vai falar de como que o povo judeu tratava os gentios ou não-judeus aqui, né? Antigamente esse mistério não foi revelado a ninguém, mas agora Deus o revelou aos apóstolos e aos profetas por meio do Espírito. E o ministério diz que os não-judeus também são herdeiros, fazem parte do mesmo corpo, e unidos a Cristo Jesus, compartilham juntamente com os judeus da promessa por meio do Evangelho. E aqui, para finalizar esse assunto, vamos ver o versículo 9 e o versículo 10. Para fazer com que todos vissem o ministério, desde o início escondido de Deus, aquele que tudo fez. Então, Deus já planejava isso lá atrás. Quando ele elegeu o povo de Israel, ele já pensava na humanidade toda. O plano de Deus era que os vários aspectos da sua sabedoria fossem revelados por meio da igreja aos governantes, às autoridades do mundo celestial. Novamente, a missão de Jesus não era só para os seres humanos, era para ser revelada também no âmbito espiritual, dos seres espirituais, amém? E aí eu assisti o vídeo lá do site, e no vídeo americano sobre colaboração transcultural, eu não pude deixar de lembrar o ano de 2014. O ano de 2014 eu fui responsável pela igreja, a gente estava sem pastor. Então, eu vou pegar carona na mensagem do Williams, da semana retrasada, e fazer uma retrospectiva breve de como foi esse ano de 2014, do meu ponto de vista, né? Eu estava como responsável pela igreja, a gente estava sem pastor. Então a gente iniciou 2014 sem pastor,
e por isso eu estava como responsável da igreja. Em março, eu viajei para Terra Santa com a minha mãe, e lá ela passou muito mal, não se recuperou, e em junho ela faleceu. E qual que é o contexto? Eu recebi um rebanho perdido, e eu, como pastor, eu estava perdido também. E durante o ano aconteceram várias coisas complicadas, e fora do contexto da minha cultura pessoal. O que foi? Durante o ano, então, algumas moças trocaram bofetada no meio da rua, né? Alguns rapazes usaram as minhas palavras para provocar outros. E jovens da igreja transaram e engravidaram, né? E aí, no segundo semestre, o pastor Carmo nos ajudou na preparação do batismo de 3 jovens. E no final do ano, o pastor Davi foi designado para nossa igreja. Então, em resumo, foi um ano atípico para a nossa igreja, difícil, e um desafio de cultura. Coisas que a gente não estava acostumado a lidar no nosso dia a dia, a gente teve que lidar no nosso dia a dia. Para mim, realmente foi um choque. E ter que lidar com esse tipo de situação, né? Então, voltando mais no tempo, 2005, eu não estava frequentando a igreja porque eu estava em Taquaritinga, trabalhando numa filial no interior de São Paulo, mas em 2005 a gente fez uma EBF, e a gente não imaginava que uma EBF ela poderia se tornar numa missão transcultural dentro do bairro onde nós estamos inseridos. Ou seja, nós podemos estar em missão transcultural ou em colaboração transcultural sem sair do nosso bairro, do bairro onde nós congregamos aqui há tantos anos. Quantos anos são, Makoto? 40 e tantos, né? 40 e tantos anos. 48 anos. Uau! Muito tempo. É esse mês, né? Agosto. Daqui 3 é o dia 19? Não sei que dia que é, não lembro mais. Quais os frutos, então, daquela EBF que a gente fez em 2005? Quais os frutos? E esse processo todo, de quase 10 anos, de 2005 a 2014, gerou muita alegria e gerou alguma dor. Será que nós vamos desperdiçar as dores que nós já sentimos, nós como igreja, nós como corpo de Cristo? Então, é muito interessante que antes de começar a estudar para esse assunto, um dos devocionais que eu terminei de fazer, inclusive eu estava viajando, foi: não desperdice a sua dor. Por isso que eu coloquei essa pergunta aqui. E aí ele começa assim: mesmo que por vezes achemos que Deus está longe, Ele está sempre perto. Então, mesmo antes da gente se converter, mesmo antes de 96, Deus já estava com você, viu, Will? Porque Deus está sempre perto da gente, amém? Independente de como nós estejamos, independente de o que nós estejamos fazendo, se coisas certas ou coisas erradas, Deus é um Pai bondoso e amoroso. Não tenham dúvida disso, absolutamente. O que será que Deus falaria sobre a nossa igreja, sobre esse corpo de Cristo? Se o adversário ele estivesse passeando e olhando, né, como ele fez no tempo de Jó. Vamos ler aqui em Jó. Eu não precisa abrir, não, eu mesmo leio aqui. Jó 1:8. Disse então o Senhor a Satanás: reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível e íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal.
E mesmo assim, sobre Jó, olha o que ele era tzadik, né, na tradição judaica, o justo. Até se fala que o justo viverá pela fé, né? Então, isso aqui foi o que Deus falou sobre Jó para Satanás. E o que ele falaria sobre a nossa igreja, sobre cada um de nós? Isso não é para deixar a gente para baixo, tá, gente? É muito pelo contrário. Se Jó, que era um homem justo, íntegro, irrepreensível, homem que teme a Deus e evita o mal, Deus permitiu que o adversário chegasse da maneira que chegou, né, sobre a vida dele. Então o adversário, ele anda ao nosso redor, como 1 Pedro fala lá, né? E nós devemos estar atentos. Amém? Independentemente disso, de o que a gente responderia, né? Ou o que Deus falaria de cada um de nós, vamos abrir aqui em Salmos 46:1. Salmo 46:1 fala o seguinte: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Então, por mais que nós não entendamos as circunstâncias, por mais que Deus não responda o porquê, porque muitas vezes nós não temos a capacidade de entender o porquê das coisas, Deus está cuidando da gente, mesmo que a gente ache que Ele não está nem aí conosco. É o mesmo exemplo do José. Vocês lembram da história do José? Que foi vendido, aí ficou preso, aí ele trabalhou, não, antes de ser preso ele trabalhou como escravo na casa do Potifar, tentou ser seduzido pela mulher dele, ele foi justo também, fugiu, a mulher do Potifar fez ele ser preso, ficou muitos anos preso, até que ele pôde ser o primeiro-ministro do Egito. E lá em Gênesis 50, 20, depois que tudo isso já tinha acontecido, depois que os irmãos voltam, aí a comida acaba, eles tinham que levar Benjamim, porque a primeira vez o Benjamim não tinha ido. Ele se revela aos irmãos e ele fala assim: vocês planejaram, isso aqui já no finzinho, né? O pai deles, o Jacó, Israel, já tinha morrido, inclusive. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Então, se ele não tivesse sido vendido pelos irmãos como escravo, se ele não tivesse sido assediado pela mulher do Potifar e ficado preso aquele monte de tempo, se ele não tivesse interpretado os sonhos e poder ir interpretar os sonhos do faraó sobre as vacas magras, as vacas gordas, ele não teria se tornado o primeiro-ministro do Egito, o povo não teria sido salvo da fome e a família toda dele teria morrido. Então, durante os 30, 40 anos em que ele ficou separado da família dele, pode ser que ele não tenha entendido o porquê. Deus não respondeu o porquê para ele. Mas depois que as coisas passaram, que o tempo passou, aí ele teve o discernimento de por que ele teve que passar todo aquele apuro. Então nós não entendermos as circunstâncias. Às vezes nós nem somos merecedores daquilo que está acontecendo de ruim ou de bom conosco. Mas Deus cuida de nós. E todo mundo conhece o versículo de Romanos 8:28, que fala: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Amém.
E aí, no final, no último dia do devocional, ele fala assim, o seguinte: aquelas experiências que a gente mais fica ressentido, aquelas que a gente mais se arrepende na nossa vida, e eu estou dizendo na nossa vida como igreja, são aquelas que a gente quer esconder de todo mundo, aquelas que a gente quer esquecer. São as experiências que Deus quer usar para ajudar os outros. Isso vale para a nossa vida pessoal também. Amém? Então, ele termina o devocional falando o seguinte: o seu passado não te define. É Deus que te define. Porque tem muitas coisas no contexto da sua vida que não estão sob o seu controle. Ok, as decisões erradas ou boas nós fazemos, mas não é tudo que está sob o nosso controle. Então o nosso passado não nos define. Agora a gente pode decidir ouvir o que Deus tem. Algo novo Deus está por fazer. A cada dia algo novo Deus está por fazer, amém? Eu lembro que eu falava isso para o meu pai: pai, puxa, que papai estava fazendo quimioterapia já há mais de 30 meses, às vezes ele ficava muito deprimido, nem se fazia barba, tal. Contei essa história N vezes. E eu perguntava para ele: o que será que Deus tem para você hoje? O que Deus está sonhando para o Paulo, para hoje? Então nesse sentido, o nosso passado não nos define, é Deus que define o que vai acontecer com a gente, amém? É nisso que a gente deve confiar. E ele fecha com o seguinte versículo, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 4. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que consola em todas as nossas tribulações, para que a consolação que recebemos de Deus possamos consolar os que estão passando por tribulações. E como é que veem os olhos de Jesus? Como que os olhos de Jesus veem as coisas, as pessoas, não só de agora, mas as que vieram antes de nós e as que virão? Apocalipse 7, versículo 9 e 10. Apocalipse 7, versículo 9 e 10. Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé, diante do trono e do Cordeiro, e com vestes brancas, segurando palmas. Clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro. Aleluia. Então, a Bispa Linda, no parágrafo do texto, ela fala sobre aprendizado intencional sobre sermos transculturais. Aí ela fala assim: muitos de nós começamos a notar como nos distanciamos do outro, do diferente. Se essa alteridade envolve gênero, etnia, religião, partido político, idade, diferenças de capacidade ou qualquer outra característica que nos separa, as conversas estão acontecendo, tá? Isso no âmbito da igreja americana. Às vezes lamentamos o que foi perdido, faz parte. O Salmo, quase ele todo, é um livro de lamento. Quantas vezes você não vê o salmista se lamentando, né?
Às vezes, nos arrependemos da nossa cumplicidade nos nossos pontos cegos. Ok, arrependimento faz parte, mas não é o todo. O que vale é o processo da reconciliação. O arrependimento é o primeiro passo para estarmos reconciliados com o nosso passado. O Williams falou sobre isso durante o louvor, eu achei muito interessante. Então, nosso passado não nos define, é Deus que nos define, para aqueles que confiam nele, para aqueles que são chamados segundo a vontade dele. E vamos nos reconciliar então com o nosso passado, amém? Era isso que eu tinha para compartilhar com os irmãos hoje. Vamos orar? Pai querido, às vezes a gente fica tão mal com as coisas que a gente faz, as coisas que a gente sente, e a gente esquece que nós temos Jesus que derramou aquele sangue, aquele sofrimento para lavar realmente as coisas ruins, os sentimentos ruins, e para que a gente deixe isso para trás e nós não precisemos ficar olhando para essas coisas e passemos a olhar para frente. Passemos para olhar não para o nosso passado, para as coisas que nós nos arrependemos, mas passemos a olhar para frente, para aquilo que Deus quer para a nossa vida. Então, nós queremos nos reconciliar com o nosso passado, Deus. Queremos reconhecer que realmente não fizemos algumas coisas certas e fizemos algumas coisas erradas. Queremos reconhecer isso como corpo de Cristo, Senhor. Queremos pedir perdão, Senhor. E queremos seguir em frente, Senhor, como corpo de Cristo também, Senhor. E pedimos que Tu nos abençoe, ó Pai, para que nós possamos, como corpo de Cristo, ouvir a Tua vontade para essa igreja, para que Tu possa, Senhor, fazer uma coisa nova conosco. No Teu nome, Senhor Jesus, amado, e é que nós Te pedimos, acima de tudo, que o Teu amor esteja conosco. Amém, ó Deus. Eu queria pensar a ceia do Senhor dentro de uma colaboração universal, que vai além da cultura. E eu comecei o culto falando para vocês sobre anjos. Não é um tema muito comum, né, na igreja. A gente acha que, sei lá o que a gente acha, né, que a gente nem fala dos anjos, né, a gente nem tem uma visão sobre isso, e a Bíblia fala deles o tempo todo, né. E eu queria levar você para dentro de uma visão para quebrar esse reducionismo que nós temos de não enxergar as outras culturas. E por que a gente não enxerga elas? Um dia eu vou dar meu testemunho para você de vir para uma igreja japonesa. Eu sou gaidin. Não sei se você percebeu, né? Acho que é difícil, né? Eu sei que o branco dos meus olhos é igual ao seu, Orlando, eu sei, né? Mas um dia eu vou dar um testemunho para você do que é vir para uma igreja transcultural. E talvez você que é já acostumado, tipo Willis, assim, né, que já está tão acostumado com a igreja japonesa, né, ele nem perceba mais o que é transcultural. Mas você está numa igreja transcultural. E eu queria tentar, antes de participar da ceia, porque eu creio que a ceia ajuda muito a quebrar essa relação de judeus, gentios, japoneses, brasileiros, e seja lá mais o que for. Mas como é que a gente quebra isso? A gente quebra isso de lá de cima para a gente. A gente precisa quebrar isso enxergando como Deus enxerga o universo. E não só esse universo que eu e você enxergamos. Aliás, nessa semana a gente enxergou mais do universo, né? Como é que chama o telescópio novo lá? Nossa, gente, vocês precisam assistir jornal, viu? Precisa. A gente está enxergando mais ainda o universo.
E eu queria enxergar um pouco isso olhando para os anjos. O Marcos escorregou num texto que eu ia falar, se eu viesse trazer da ceia, né? Escorregou ali, Marcos, no Apocalipse 7:11. Faltou um versículo. Marcos, lê para nós aí, por favor, o 7:11. Você e eu conhecemos o versículo que diz que todo joelho se dobrará e toda língua... O que é esse todo aí? É joelho de quem? Não é o nosso? Dos seres humanos? Não é? A gente enxerga transculturalmente de que um dia todo joelho... Agora preste atenção neste texto de mais joelhos se dobrando. Isso, por favor. Todos os... Você sabia que anjo tem joelho? Diz o texto que eles vão se ajoelhar. Isto começa não aqui. Isto começa lá no céu. E se nós não absorvermos, não entrarmos na visão que o céu traz para nós, nós não vamos conseguir quebrar as barreiras transculturais. E quando diz todos os anjos, são os bons e os maus, viu? Um dia Satanás se dobrará e vai confessar. Assim como todo ser humano vai se dobrar e vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Você está entendendo por que quebra as barreiras? Porque não tem escolha. Não tem escolha. Não dá para escolher entre eu vou escolher os mais bonitinhos, eu vou escolher... Não tem como escolher. Por isso que as barreiras transculturais caem. Porque elas começam a cair lá em cima, lá no celeste. E eu e você precisamos embarcar nisso. Porque não vai ter como dizer, puxa, eu era de uma igreja japonesa só. Não vai ter como dizer isso. Todo joelho de homens e anjos vão se dobrar. Eu estou te convidando a fazer parte daquilo que será inevitável. E é melhor aceitarmos pela fé. E aqui eu queria deixar para você, por que a ceia é tão importante? Não só aqui na terra, mas nos céus. Marcos também tocou num texto muito legal, Marcos, lá de Jó. Você já se pegou sofrendo, achando que não devia sofrer? Já ou não? Já ouviram aquela frase assim, né? Por que os justos sofrem? Eu sou tão bom, por que eu estou sofrendo? Essa frase só cabe para uma pessoa. E não sou nem eu e nem você. Por que os justos sofrem? Quantos justos nós conhecemos que realmente foram justos? Só tem um. Jesus Cristo. E ele sofreu sim, mas foi voluntário. Não pegou ele de surpresa. Então para com essa história de eu sofro, mas eu não deveria sofrer. Se você está aqui na terra, isso aqui é um lugar de dor e sofrimento, sim. E é bom a gente entender isso. E a ceia, eu queria te levar é de dor e sofrimento. Jesus escolheu, o único justo que viveu nesta terra, escolheu sofrer, morrer e ressuscitar. É por isso que nós vamos tomar a ceia em nome dele. Não é para que eu e você possamos dizer, por que está doendo, Senhor? Por que... Não. É para que a gente possa aceitar que não somos justos,
mas Ele nos justifica, Ele nos salva. E os céus sabem disso. O texto que o Marcos tocou de Jó é bem legal, porque Jó diz assim, primeiro, se você não reparou, Jó foi sofrer porque Deus apontou ele. Vamos ser sinceros. Talvez Deus apontou você para sofrer. Não foi escolha sua. É verdade, é ou não é? O Jó estava de boa lá. Estava de boinha com os filhos dele, com a mulher dele, dinheiro dele, a vida ia bem, estava tudo certo. E aí Deus olha num bate-papo ali com Satanás e fala assim, ó, você viu, Jó? E o que é que Satanás diz? Que viu? Não. Quem? Jó? Jó? Não, ele nem tinha visto Jó. Mas Satanás sempre lançou uma dúvida sobre Deus. Será que as pessoas não te servem porque o Senhor controla tudo? Eu tenho um advogado aqui, né? Você defenderia alguém que, diante de um juiz, que ele é o dono do júri, ele é o dono da lei, ele é o dono das pessoas, ele criou tudo, você iria lá para advogar contra esse juiz? É injusto, não é? É injusto ou não é? E Satanás faz exatamente esse tipo de condenação de Deus. Ele fala assim, isso é injusto. O Senhor deu tudo para Jó. E aí Deus vem e tira a mão para mostrar que não é assim que funciona. E talvez Deus tirou a mão de alguma coisa da tua vida e está doendo, para que o inferno saiba que você serve a Deus, porque Deus é Deus e Ele te ama. Sem, Senhor, se o Senhor me fizer ganhar na loteria, então eu vou ser um bom crente. Senhor, o dia que eu aposentar, eu vou evangelizar. Sabe aquela coisa assim de, Senhor, não. Porque sirvo a Deus e amo a Deus, independente do que Deus fizer por mim. E o inferno precisa saber disso. E como foi que o inferno ficou mais sabendo disso? Foi quando Jesus foi para a cruz. Aí os anjos tiveram que dizer, Deus é Deus. E Ele não poupou nem o seu Filho para salvar os homens. É por isso que eu e você vamos tomar a ceia. Ela não é uma resposta só para mim e para você aqui nesta terra. Ela é a resposta de Deus para os anjos no céu que um dia vão se dobrar, porque eles vão ter que reconhecer que Deus não poupou nem o seu Filho, que dirá nos poupar. Que Deus possa ser glorificado se a gente está bem ou se a gente está sofrendo. Para que o diabo não tenha do que acusar Deus. Pô, Senhor, o Senhor fez... o Senhor poupou a eles, por isso é que eles... o Senhor estava lá na liberdade o tempo todo, né? Então era fácil fazer culto, era fácil... Não. Que esta acusação contra Deus, que está sendo feita o tempo todo, de que Deus manipula, que Deus faz o seu jeitinho, como se Deus fosse brasileiro, né? Quando diz que Deus é brasileiro, sabe o que eu penso? Deus está sempre fazendo um jeitinho, né? Sempre dando não, Deus não dá jeitinho. Deus tem as suas leis, sua palavra, e até Jesus teve que passar por isso. Esta é a resposta de Deus para a tua vida, para aqui na terra, para o céu, para todas as culturas, em qualquer parte, em qualquer tempo. Eu queria que você tomasse a ceia sabendo de que ela responde
não só os teus anseios, sabe essa coisa meio egoísta que a gente tem? Ah, é só para mim, é só para mim. Não, ela é resposta de Deus para todo o tempo, em toda parte, para qualquer cultura, até mesmo nos céus. Fecha os teus olhos e eu queria te convidar. Confessa. Arrependa-se. Perdão por ter reduzido isso à minha igreja, à minha vida, à minha família, à minha comunidade. Mas hoje, Senhor, nós te pedimos, explode o nosso coração, Senhor. Abre, ó Deus, a nossa visão de que Jesus é Rei soberano, que Ele está diante da criação, como Senhor da criação. E nós, ó Deus, agora nos dobramos, aceitamos, deixamos nossa vida para ser a vida de Cristo neste mundo, Senhor. Abrimos mão, Senhor, dos nossos pensamentos para termos os teus pensamentos, Senhor. Abrimos mão, ó Deus, da nossa família para sermos parte da tua família, Senhor. Queremos, ó Deus, ampliar, Senhor, a nossa vida e a nossa mente e a nossa fé, Senhor. Queremos, ó Deus, enxergar mais plenamente a quem servimos, a quem um dia demos a nossa vida. Entregamos a nossa vida nas tuas mãos, pois esse é o melhor lugar que ela pode estar. Ajuda-nos, ó Deus, a participarmos da ceia, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Eu queria convidar você, antes de se levantar, a lembrar do dia do seu batismo. E conforme você for lembrando do seu batismo, lembra da água. Quem foi o pastor que te batizou? Lembra? Se ele ainda está vivo, ora por ele. Se ele não está mais vivo, agradeça a Deus por ele. Lembra de onde foi? Lembra de quem estava assistindo? Que hino que cantou quando você se batizou? E conforme você for lembrando disso, eu vou te pedir que você se coloque em pé para participar da ceia. Se você lembrou, vai ficando em pé, de verdade. Que bom que você lembrou. Que bom, é verdade, é para ficar em pé. Se você lembrou, a gente precisa trazer à memória essas coisas boas, esses momentos na nossa vida. Talvez faça muitos anos e você, eu nem lembrava mais disso. Mas isso te fez fazer parte da família da fé. Traga sempre à memória este momento em que você realmente firmou e confirmou isso diante do Senhor. Vou chamar a Marisa e a Miriam, por favor, já que eu não posso sair do microfone. Pode pegar, pode distribuir para as pessoas, por favor, distribua para elas. Isso é se arrepender, é olhar para a vida e dizer, se eu pudesse, Senhor, eu teria feito diferente. Por favor, pode pegar. Não, tira um. Isso. Para aqueles que, se pudessem voltar atrás, fariam tudo diferente com Jesus, sejam bem-vindos ao momento do arrependimento. Seja bem-vindo à mesa dos arrependidos. Não põe um cálice para mim? Nossa, pelas duas, assim, que legal. Obrigado, hein? Arrependa-se hoje. Arrependa-se todas as vezes. Arrependa-se sempre, porque Deus vai nos perdoar. Deus nos perdoa.
E hoje Ele mostra para você, através deste pão e deste suco, de que você pode acreditar. Ele te perdoa todas as vezes que você pedir e se arrepender genuinamente. Ele vai te perdoar. Senhor Deus, começamos uma nova vida. A vida dos arrependidos, daqueles que sabem que o Senhor é um Deus que nos ama, que nos restaura, que nos corrige, que nos disciplina, que não alivia para que o Senhor possa ser manipulador. Obrigado, porque o Senhor nos respeita, nos aceita e nos chama de volta hoje para a tua família, para fazermos parte através da ceia do Senhor. Deus, santifica, Senhor, este pão, este suco, mas santifica a nossa vida nos perdoando, Senhor. Lembramos do nosso batismo, ó Deus, daquele momento de arrependimento, e te pedimos que este arrependimento se renove hoje e para todo sempre na nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Coma e beba e seja arrependido ao Senhor. Bom dia. Então, vamos ficar em pé e já vamos orar pelo pastor Alberto, pela Igreja Metodista Livre em Curitiba. Bondoso Deus, é um privilégio a gente poder estar andando junto com uma igreja irmã, suportando, apoiando espiritualmente, de outras maneiras também. E nós queremos lembrar do pastor Alberto, ó Pai, que ele possa ser sempre inspirado, apoiado, suportado em todas as suas necessidades. Que ele também possa dobrar o joelho diante de Ti, te render glória e quando voltar a falar para a igreja, ser sempre renovado e ter muitas experiências contigo. E com todos os membros e as pessoas que forem visitar a igreja de Curitiba, Pai, que essa igreja faça diferença na comunidade, que essa igreja faça diferença na cidade e primeiramente também dentro das suas famílias. Nós pedimos também, Senhor, pela nossa igreja. Ó Pai, leva-nos para frente, que a gente possa prosseguir, Senhor, diante dos Teus sonhos, realizando aqui na terra tudo aquilo que o Senhor já decidiu nas regiões celestiais. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós, cada um de vocês e em todas as decisões também que vão acontecer daqui para frente. Que sejamos levados por Ti com os Teus olhos, sabendo que tudo coopera para o bem, principalmente, mais ainda, as coisas erradas que aconteceram lá atrás e que o Senhor transforma. Em nome de Jesus. Amém.